Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, meus amigos. Tenham todos uma excelente noite. Nós ficamos encarregados de conversar esta noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e para que nós possamos dar uma introdução acerca o que é o Evangelho. E é importante a gente mencionar que ele já é um velhinho já. Ele completa este ano 157 anos. Ele é um livro de autoria de Allan Kardec, foi publicado em Paris, em 15 de abril de 1864. E se você observar um enfoque que é dado em uma das melhores fontes para se buscar o significado das coisas, no Wikipédia vai aparecer como nela são abordados os evangelhos canônicos, sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. E aí eu fiz questão de observar aqui uma linda frase, desde que eu me entendi como um seguidor, um estudioso, alguém que deseja conhecer cada vez mais o Espiritismo. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata de uma frase que eu nunca esqueci. E eu fiz questão hoje de conversar aqui com vocês sobre ela. Ela diz assim: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. E nesse mesmo evangelho, o interessante é que no prefácio, o Espírito de Verdade diz mais ou menos assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu destaquei aqui exclusivamente o parágrafo 1º para demonstrar o quanto é bonito esta obra e promover uma curiosidade em todos vocês que aqui estão, para que só não ouçam a minha verbalização sobre o capítulo que vai ser lido aqui hoje, mas que possam causar uma curiosidade. Dizer assim: quando chegar em casa eu vou ler esse capítulo. Quando chegar em casa eu vou ler esse prefácio. Quando chegar em casa eu vou ver esse capítulo número 1, número 2, assim como é feito aqui no estudo na Fundação Bezerra de Menezes. Voltando então ao Evangelho, é o tema que nós estamos conversando hoje à noite, nós vamos conversar sobre o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o item de hoje será preces pagas. Então, tal qual o Wikipédia deu um título ao que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos evangelhos canônicos, nós vamos ler nessa primeiro trecho do Evangelho, que consta em Lucas, em Marcos e em Mateus, e diz mais ou menos assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. E aí, neste item, existe a seguinte explanação sobre esta passagem dos três evangelistas, né, que consta no Evangelho. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram
a casa das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo comprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estes forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas? Ou quase nenhumas, por aquela que não pode pagar? É falta de caridade? Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção. Cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que na sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro? Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de restabelecer preço ou de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter como lícito o comércio com a dos soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresenta as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Interessante que a gente finalize esse capítulo e vocês devem ter o quanto eu enfatizei as questões. Então é isso o Evangelho segundo o Espiritismo, é assim que eu enxergo essa busca. Por isso tantas interrogações e tantas questões. Ele informa, mas ele nos permite pensar. Ele nos informa, mas ele nos permite refletir. O que são as questões? Se não pense você, responda você, conheça a si mesmo. Eu gostaria muito de enfatizar o quanto que a Fundação promove esse excelente trabalho, como bem diz o Wikipédia, né? É a promovedora da aplicação desses princípios da moral cristã, por desenvolver esse trabalho e por divulgar esta obra tão linda, espírita, que fala de Jesus. E ele ainda diz assim, de questões religiosas como a da prece e da caridade. Se nós pudéssemos não falar aqui sobre coisa alguma, mas se em si, o significado em si do Espiritismo fosse prece e caridade, nós já estaríamos bem contentes, não é mesmo? Então eu gostaria de, tal qual eu comecei, finalizar com essa frase linda de Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então orem por vocês. Eu oro por mim. Oremos pelos nossos irmãos,
pela nossa família, pelos nossos amigos. Oremos, nos comuniquemos que os Espíritos estão aqui para nos atender e nós estamos aqui para demonstrar o quanto precisamos melhorar. A frase "conhece-te a ti mesmo", ela torna-se absoluta quando a gente encara o quanto que nós precisamos crescer e o quanto que nós precisamos desse auxílio da espiritualidade. Eu refaço aqui a reflexão sobre o Evangelho, mencionando o quanto que as questões foram feitas e o quanto que ela nos permite reflexionar, pensar e emitirmos ao nosso patamar de conhecimento o conhecer a si mesmo. Então eu queria desejar nesta noite uma excelente reflexão, um excelente retorno para a casa de vocês e uma excelente curiosidade, para que possam abrir o Evangelho, esse velhinho, né, de 157 anos, e sejam curiosos para conhecer e conhecerem a si mesmos. Boa noite a todos.